contar para vocês a história de Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, como queiram. Aquele mesmo, do dia 13 de junho, o santo casamenteiro. Dizem que ele nasceu em Lisboa, Portugal. Tanto é que ele é o padroeiro daquele país. Nasceu provavelmente entre as datas de 1191 e 1195. Não, isso não é preciso, tá? Era filho de uma família burguesa, abastada, e um privilegiado. Foi para a escola aos 7 anos de idade. Seu nome de nascimento era Fernando Bulhões e Taveira de Azevedo. Tinha um tio que era sacerdote e que contava sempre com a ajuda dele ao final das missas para entregar pães aos pobres. Fernando, aos 15 anos, era um adolescente cultíssimo. Ele já tinha lido a biblioteca inteira da paróquia em frente onde ele morava. Ele ingressou para a Ordem de Santo Agostinho. Aos 25, foi ordenado sacerdote já em Coimbra, Portugal. E por essa época ele presenciou um acontecimento que o deixou estarrecido. Chegou na cidade os corpos de 3 frades que haviam sido martirizados e mortos no Marrocos. Fernando quis entrar para a Ordem dos Frades Menores e mudou o seu nome para Antônio. Foi enviado ao Marrocos, aonde ele tinha esperança de poder fazer o trabalho que aqueles frades não haviam conseguido fazer. Chegando no Marrocos, ele foi acometido de uma febre inexplicável e desconhecida. E aconselharam ele a retornar à sua pátria. Durante esse retorno, a embarcação aonde ele viajava foi pega por uma calmaria e ele foi parar na costa da Itália, mais precisamente na cidade de Sicília. Ali ele foi desembarcado, ele foi tratado, curado. E um tempo depois, ele ficou sabendo que haveria na cidade de Assis um encontro de frades para ouvir São Francisco pregar. E para lá ele se dirigiu. Foi um encontro, calcula-se que de cerca de 3.000 frades. E ele ouviu São Francisco e São Francisco ficou conhecendo Antônio, que era um rapaz culto, sabedor de todas as escrituras, todas as sagradas escrituras. Encantado, São Francisco de Assis permitiu que ele saísse pregando pelas cidades. Durante alguns anos ele ficou nessas andanças, deu aula em universidades da França, deu aula em várias universidades da Itália. Adotou a cidade de Pádua, que ele dizia que era a sua casa espiritual. Antônio sofria de uma grave doença de pele e morreu exatamente em Pádua, em 13 de junho de 1231, por volta de 36 ou 40 anos de idade, não se sabe ao certo. Dizem que na noite em que ele morreu, lá no mosteiro que ele havia construído em Pádua, os sinos em Portugal de todas das igrejas repicaram sozinhos antes dos portugueses saberem da sua morte. E que as crianças em Pádua, quando ficaram sabendo da morte do santo, saíram espalhando pelas ruas e pelas ruelas: o santo morreu! O santo morreu! O santo morreu! A lista de milagres de Santo Antônio é enorme, milagres comprovados. Ele foi canonizado menos de um ano depois de sua morte.
Fazia 11 meses que ele havia morrido quando ele foi canonizado, em 1232. Antônio era chamado pelos seus colegas pelo apelido de Arca do Testamento, para ver o tamanho da cultura geral e a sabedoria sobre o testamento e as sagradas escrituras que aquele homem possuía. Aqui no Brasil ele chegou trazido pelos portugueses. E a fama de casamenteiro parece que é só aqui no Brasil, tá? Que é só brasileira essa fama. Dizem que ele fazia casamentos lá em Portugal, quando ele era sacerdote, que ele fazia casamentos sem cobrar. Porque naquela época a igreja cobrava caro para os casais se casar, né? E ele casava os casais apaixonados e pobres por baixo dos panos, escondido, sem cobrar nada. Entre seus milagres que viraram lendas aqui no Brasil, conta-se aquele da moça que adquiriu uma imagem do santo, muitos séculos depois, né? E rezava para ele todo dia, colocava vela, acendia vela, colocava flores aos pés do santo, pedindo que lhe arranjasse um casamento, porque ela já estava meio que passando da idade de casar-se. Só que passaram-se meses, anos, a moça estava ficando solteirona e nada do marido aparecer. Um dia, indignada com o santo, ela pegou a imagem e atirou pela janela. A imagem bateu na cabeça de um homem que ia passando lá no meio da rua. Esse homem juntou o santo e foi devolver a moça da janela. E os dois apaixonados acabaram casando-se um tempo depois. Tem também aquela outra história da moça que, aos pés do santo na igreja, ela pedia encarecidamente para conseguir um dote para poder casar-se. Porque o dote era costume da época, né? A família da noiva tinha que pagar um preço em dinheiro ou em outros objetos de valor para a família do noivo, para eles poderem casar-se. E a família dela era pobre. Ela começou a perceber que ela ia ficar para a titia e não ia conseguir dote para se casar. Então, de tanto pedir ao santo, um dia ele entregou-lhe um bilhete e disse-lhe para levar aquele bilhete para o dono da taverna. Chegando lá, o homem abriu o bilhete e achou graça, né? Porque o bilhete dizia para ele dar para a moça o peso daquele papel em moedas de prata. E o homem, divertindo-se à beça, né, botou o papel no prato da balança e o prato não parava de baixar, não parava de baixar, não parava de baixar, até o valor de 400 moedas de prata. Então, apavorado, ele descobriu, quer dizer, ele lembrou que um tempo atrás ele havia feito uma promessa para Santo Antônio e prometido 400 moedas de prata se fosse atendido. E ele recebeu o milagre e não pagou o que ele havia prometido. Então ele descobriu que o santo estava ali no bilhete cobrando a dívida dele. Ele deu as 400 moedas para a moça, as 400 moedas de prata, e a moça saiu feliz da vida para casa para tentar arranjar um marido e poder pagar o seu dote. Então, entre essas e outras histórias sobre Santo Antônio, tem aquela bem curiosa de um milagre verdadeiro, que dizem que na cidade de Rimini, na Itália, uma vez ele estava pregando em praça pública e as pessoas não queriam parar para ouvi-lo. Todo mundo passava para um lado, para o outro, cada um preocupado com seus problemas, a rapaziada gozava da cara dele e ninguém queria ouvi-lo. Ele se aproximou do mar, da beirada do mar, e começou a pregar para as águas. E foi aí que os peixinhos
se agruparam e botaram todos a cabecinha para fora e ficaram ouvindo a pregação de Santo Antônio. E ele dizia assim para os peixinhos: ouçam a palavra de Deus, peixinhos do mar, já que os homens na terra não a querem escutar. E entre todos os seus milagres, temos os das moças que pedem para casar e recebem a imensa graça de conseguir o marido. Até porque hoje não se fica mais solteirona, né? Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.